E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Alisson e hoje estamos aqui para palpitar os jogos das semifinais, jogos de idas, né? Então, fique com a gente aí. Já prepara seu palpite, curte o vídeo, dá aquela moral. O que mais, Felipe? É isso aí, estou solta a vinheta. Galera, antes de começar o vídeo, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dica de aposta. Muita gente reclama aí, né, que a gente erra pra caramba. Normal, a gente erra muito mesmo. Mas a ideia é essa, uma resenha, a gente traz estatística, tenta acertar daqui, vocês aí, é só isso. Depois desse elogio todo, né, de toda essa questão aí que é animadora, vamos lá então pros jogos da rodada passada aí, né. Atlético Paranaense 2x1 no Vasco, nós dois cravamos aí, ó. Fala que a gente é ruim, a gente cravou junto. Lá ele. Flamengo 1x0 no Bahia, Felipe acertou que o Flamengo iria vencer. E Corinthians 3x1 Juventude, Felipe acertou que o Corinthians ia vencer. Então não foi tão ruim não, mano. Não foi bom. Tem dessas, né? É. Mas vamos lá, sem mais delongas, então, Felipe, fala pra gente o que você acha que vai acontecer de Atlético Mineiro e Vasco. Eu vou de Atlético Mineiro 2x1. Atlético Mineiro aí, os últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias. As 3 derrotas fora de casa e as 2 vitórias como mandante. Então ter aproveitado bem quando joga em casa. Só um desses últimos 5 jogos teve gol para os dois lados. Um detalhe interessante aí. Normalmente quando faz gol não toma, ou quando toma também não consegue fazer gols. Fica sempre nisso aí nos últimos jogos, nos jogos mais recentes. Em casa só tem uma derrota nos últimos 10 jogos, que é mais um ponto positivo aí como mandante. E nos últimos 3 jogos em casa nem sofreu gols. O Vasco nos últimos 4 jogos foram 2 derrotas e 2 empates, então voltou para aquela fase de não conseguir vitórias. 3 desses últimos 4 jogos, o contrário do Atlético, gols para os dois lados, né? Então a maioria dos jogos o Vasco consegue fazer gols. Só tem uma vitória nos últimos 8 jogos como visitante. Então assim como o Atlético é um time que tem sido melhor em casa, né? E nos últimos 4 confrontos diretos com o Atlético em casa, foram 2 vitórias para o Galo e 2 para o Vasco. Então o Vasco lá até consegue surpreender, mas nesse momento o Galo 2x1. Show, mano. Vou junto com você, vou de 2x1 Atlético Mineiro. Tem essa pegadinha do Vasco, alguns jogos lá também ter vencido, né, na questão dos últimos jogos aí. Mas é aquela questão, esse confronto, o time que joga em casa tem que aproveitar, fazer o melhor futebol, porque o fator casa vai pesar muito. Então o Atlético Mineiro em casa é muito forte. O Vasco, na maioria dos jogos da Copa do Brasil, tem perdido fora e buscado correr atrás dos jogos em casa. Então por isso eu acredito que o Atlético Mineiro irá vencer 2x1. Para fechar, né, Flamengo e Corinthians. Vamos lá, eu vou de Flamengo 2x1, mesmo placar aí do outro jogo. Flamengo depois de 4 jogos sem vitória, né, com a eliminação da Libertadores, enfim, um momento bem conturbado aí pro time. Agora, já com mudança de técnico também, né, venceu o último jogo aí do Brasileirão, chorado, mas venceu, dá um certo ânimo aí para tentar se recuperar. Mas, né, 7 dos últimos 8 jogos aí fez no máximo 1 gol por partida, né, um time que tem tanta estrela aí, não tá conseguindo fazer gols, é um negócio inacreditável, né? 2 jogos aí das oitavas e 2 jogos das quartas, só um time marcou, então tem acontecido isso com frequência aí no Flamengo, né? Só um time marcando. Mas apesar disso, apesar de não ter estatísticas, quase que não sai, tão boas aí no momento, só tem uma derrota nos últimos 10 jogos como mandante, que é o ponto mais positivo. Corinthians 5 vitórias nos últimos 7 jogos, voltou a jogar bem, né? Mas tem um detalhe, né? Quando joga fora de casa, só venceu 1 dos últimos 6. Na Copa do Brasil é um time que também vem aproveitando bem o fator casa, né? Mesmo quando manda mal fora, recupera em casa. E as últimas 3 vitórias que teve aí não sofreu gols. Vai ser um duelo bem equilibrado, mas vou de Flamengo 2x1, acreditando aí nessa mudança de clima, né? Show de bola, Felipe. Vou com você, Flamengo, mas vou de Flamengo 1x0, naquele mesmo pensamento que você falou aí, de o Flamengo fazendo poucos gols, o Corinthians bem nesse seguro na defesa. Lógico, todo time que vai jogar fora se defende mais, vai jogar mais no contra-ataque. Acredito que o Corinthians em casa vai tentar reverter o placar e tudo mais, então acredito que o Flamengo irá vencer o jogo de ida, jogando em casa no Maracanã, onde sempre é muito forte, apesar de toda essa crise, e apesar que a mudança de técnico também pode favorecer o Flamengo, né? E o Corinthians também está num momento muito bom. Lembrando que o Corinthians da Copa é um time, o Corinthians do Brasileirão é outro, né? Então o da Copa está muito embalado. Jogão, Felipe, os 2 jogos aí bem imprevisíveis, mas a gente está aqui para palpitar, então é isso, Flamengo 1x0. É isso, então fechou, a galera já sabe, deixa os palpites aí de vocês, né? Vamos ver quem vai mitar. Nesse caso, mitar tem que acertar os 2, né? Cravar, o placar exato ali. O placar é exato. Não vem com acertei a vitória, acertei empate, não. Tem que ser o placar exato, perfeito. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.